Olá, nós somos discentes de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia e vamos introduzir as diferenças entre os compostos orgânicos e inorgânicos nessa apresentação. Os membros desse pitch sou eu, Letícia Naves Pazian. E eu, Mário Braga. Primeiramente, vamos comentar sobre as características gerais dos compostos inorgânicos. Uma das características mais populares desses compostos é que eles não possuem átomos de carbono em sua estrutura, formando cadeias e ligações ao hidrogênio. Mas é importante lembrar que há exceções a essa regra, como é o caso do dióxido de carbono, do grafite, do diamante, entre outros compostos. Essas substâncias são consideradas inorgânicas, mas elas não possuem o carbono em sua estrutura. Eles também são formados por átomos ou uma molécula de pelo menos dois elementos diferentes, possuem metais ou hidrogênio combinado com um não metal ou um grupo de não metais, realizam ligações químicas iônicas, covalentes ou de coordenação, são ótimos condutores de eletricidade, com ênfase nos metais e nos sais, e grande parte apresenta estado físico sólido. Agora, seguindo o raciocínio dos compostos inorgânicos, o químico Evante Arrhenius desenvolveu uma teoria que agrupa substâncias inorgânicas de acordo com a semelhança, ou seja, as características presentes nelas. Nisso, ele desenvolveu a divisão de 4 funções, as quais são os ácidos, as bases e os óxidos. Eu vou agora desenvolver um raciocínio explicando um pouco mais sobre cada um desses 4 grupos. Bom, primeiramente nós temos o grupo dos ácidos. Eles são compostos que reagem com as bases, originando a água e os sais. Tem sabor característico azedo, pH menor que 7 e em solução aquosa liberam como um único cátion o íon H+. Além disso, outro grupo são os das bases e dos hidróxidos. Eles possuem como característica pH maior que 7, um sabor amargo e em solução aquosa sofrem dissociação iônica, sendo que libera o ânion OH-. Ademais, nós temos o grupo dos sais, os quais são compostos iônicos com sabor característico salgado, reagem com sais, ácidos, hidróxidos e metais, gerando outros sais. Em solução aquosa, sofrem dissociação, liberando no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E por último, nós temos o grupo dos óxidos, que são compostos binários que contêm oxigênio como elemento mais eletronegativo. Bom, agora os compostos orgânicos. Anteriormente, nos primórdios da química, eram dito que os compostos orgânicos eram somente aqueles gerados por seres vivos, ou seja, urina, sangue e etc. Atualmente já se entende que quando a gente fala de compostos orgânicos, são aqueles formados por carbono, e independente de terem sido gerados por organismos vivos ou se são sintetizados em laboratório. Suas características são, bom, primeiramente eles possuem carbono, fazem ligação covalente entre si, geralmente ligação carbono-hidrogênio, e como a Letícia falou anteriormente, nem toda substância que possui o carbono é uma substância orgânica, como os exemplos já dados anteriormente. Combustibilidade. A maioria de tudo que sofre combustão é carbono, é composto por carbono. E desde a antiguidade já era usado isso, como por exemplo, a queima da madeira para liberar calor, energia e etc. A ligação covalente é uma das características que o carbono faz. E a maioria dos compostos orgânicos, eles são apolares, ou seja, eles não se dissolvem em água, se dissolvem em outros compostos orgânicos. Bom, eles são mais maus condutores, são maus condutores tanto de eletricidade quanto de calor, ou seja, não são ideais como isolantes térmicos. Na indústria têxtil não são muito bons, né, para a produção de elétricos também não são muito bons, por conta de serem compostos moleculares, fazer ligação covalente. Bom, agora as diferenças. A presença de carbono, como eu já disse anteriormente, presença de carbono e a ligação covalente, e o número de compostos. Os compostos orgânicos, em número, eles são muito maiores que os inorgânicos. Atualmente já são descobertos cerca de 7 milhões de compostos orgânicos. Isso por conta da sua isomeria. Nem sempre uma molécula orgânica
que tem os mesmos átomos com a mesma quantidade, vai ser a mesma substância. Vai depender da geometria das suas moléculas. Bom, seu ponto de fusão e ebulição geralmente é menor, os orgânicos são menores que os inorgânicos, e dentre outras diferenças, estão com condutibilidade elétrica, como a Letícia falou anteriormente. Os sais, que são substâncias inorgânicas, os metais, são excelentes condutores de eletricidade e calor. Isso ao contrário dos compostos orgânicos, que são péssimos. Bom, essas são as referências usadas, o artigo de Santiago. E, esperando que seja bem, obrigado por nos assistirem.